Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal contínuo. Essa é mais uma videoaula trazendo conteúdo de estrutura de repetição. A estrutura de repetição é uma estrutura que vai nos possibilitar facilidades dentro da programação de um algoritmo. Então, dentro da lógica de programação, a estrutura de repetição nos permite que trecho de um algoritmo seja repetido conforme critérios de parada. Ele vai estar fazendo com que determinado trecho ou conjuntos de comando seja executado mais de uma vez. Então, isso vai facilitar na construção de um algoritmo. Então, dentro dos elementos ali naquele trecho, teremos possibilidade de repetir, fazendo o processamento até que a condição seja satisfatória. Como podemos perceber nesse fluxograma, aonde nós temos essa seta que nos proporciona demonstrar algum trecho do código, no qual nessa figura terá uma condição de parada, né, uma condição que vai permitir com que esses dois trechos aqui seja repetido, e essa condição vai ser avaliada, e se for verdade, ele repete. Enquanto for verdade, ele vai estar repetindo esses dois trechos de código. E se, quando essa condição verificada for assim, falsa, ela vem para a próxima linha que não está dentro da estrutura. Na nossa videoaula, nós vamos estar apresentando três maneiras que se pode construir um laço de repetição. Então, existem 4 estruturas de repetições básicas para praticamente todas as linguagens de programação, seja ela Java, Script ou C++, tem 4 básicas. Nessa nossa videoaula, nós vamos estar falando sobre 3 maneiras. Especificamente nessa aula, nós iremos falar que é da maneira que se dá através da entrada de controle de repetição para. Nós temos também a entrada de controle de repetição enquanto, e nós temos a entrada de controle de repetição repita até. Nesse primeiro momento, nessa primeira parte da nossa videoaula, nós vamos estar falando, enfatizando, colocando na prática a entrada de controle de repetição para, que é uma entrada que é um loop com número de interação pré-definido. Tipo, eu digo quantas vezes eu quero que aquele meu trecho de código seja repetido, pois essa interação vai permitir que eu possa verificar realmente se a quantidade de vezes já foi assim pré-definida. Essa interação é cada vez que as instruções do bloco do loop são executadas. Então, é uma rodada. Eu dou a primeira rodada. Foi quantas rodadas que eu pedi? 3. Então, rodei a primeira, verifico. Rodei a segunda, verifico. Rodei a terceira, verifico. Então, é um loop. Esse giro feito de acordo com aquele mesmo trecho de código. Ele também é uma repetição com variável de controle. Eu posso ter uma variável para controlar essa execução. Dentro dessa variável, eu vou dizer quantas vezes eu quero que esse meu trecho seja assim executado. Também nessa estrutura para, nessa maneira, é necessário um número finito e determinado de interações, pois é preciso conhecer o valor final da variável de controle do laço. Então, eu preciso dizer até quando eu quero que essas minhas instruções sejam repetidas, para que assim o meu código possa corresponder ao que foi informado. Dentro de uma linguagem específica, esse para ele vai ser
conhecido como for. Então, quando vocês, estudando uma linguagem específica, vocês podem relacionar esse para, que é a tradução do for. Então, para determinada quantidade, faça. Então, para tanto número de vezes, repita essa linha de código. Então, a entrada de controle de repetição para pode se dar uma estrutura dessa forma, aonde o for é utilizado para executar um conjunto de comando executado por um número de vezes. Então, esse para, que é o for, ele será utilizado para executar um conjunto de comando. Então, aqui eu tenho instruções a serem executadas. Então, essas instruções a serem executadas vai ser de acordo com a quantidade que foi predefinida. Então, eu posso ter uma variável contadora e vou dizer que essa variável inicia de um determinado número e que ele vai até o valor predefinido. E aí, a cada execução, essa minha variável, ela vai incrementar uma determinada quantidade para chegar ao valor final. Nós podemos dar como exemplo aqui, eu tenho um contador e ele vai até 10. Então, eu tenho a variável contador, que ele vem de 0, e aí ele vai até 10. Mas como é que eu vou saber que ele vai até 10? Aqui eu preciso incrementar dentro desse meu contador. A cada rodada rodou uma vez, eu acrescento 1. Então, eu vou incrementando e ele vai chegar ao final de 10. E aí sim, eu vou poder executar um determinado trecho do meu código com a estrutura de repetição para. Dentro do nosso ambiente que estamos trabalhando, nós temos a entrada de controle de repetição para, que ele pode ser traduzido pelo repita. E aí é de uma forma bem simples e prática. Eu só preciso dizer a quantidade de vezes que eu quero que o trecho que está dentro desse bloco seja repetido. Eu posso dizer que eu vou repetir o trecho aqui dentro 5 vezes. E aí, a cada rodada, ele vai possibilitar que esse trecho seja repetidamente 5 vezes. E aí nós podemos perceber o quanto isso vai facilitar o meu código. Nós podemos estar verificando aqui que informe 5 números e em seguida apresente a soma. Esse seria o que nós vamos estar colocando na prática do Scratch. Vamos lá no Scratch e vamos verificar essa prática. Vamos lá? Aqui para o nosso exemplo no Scratch, já foi como foi apresentado nos slides anteriores, nós vamos estar praticando com a estrutura de repetição para. Então, o que foi solicitado lá no exemplo? Que nós devemos informar 5 números e em seguida apresentar a soma desses 5 números. Então, vamos lá. Para começar a nossa animação, eu já coloquei uma personagem diferente, um cenário para dar uma aparência melhor. E aí nós vamos agora aqui em eventos, tá pegando o bloco quando a bandeirinha for clicada. Para a gente fazer esse momento, nós vamos estar criando 2 variáveis para nos ajudar com a soma e com solicitações dos números. Então, nesse primeiro momento, eu vou criar a variável número. De início, eu só vou criar uma variável número. Eu vou precisar de 5 números, porém, eu só vou criar a variável número. Se eu não quiser que essa variável número esteja aparecendo, eu não seleciono e aí ela some, porém, ela continua aqui no meu algoritmo. Vou criar a variável soma, onde eu vou somar os números, eu vou estar guardando o valor da soma, dar um OK. E aí, eu também vou não marcar aqui para que não apareça a variável. Então, eu já tenho a variável número e a variável soma. Em relação à estética do meu
da minha animação, eu vou pegar aqui um bloco aparência e vou pedir que a minha usuária aqui, simplesmente, ela possa interagir com o usuário. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vou colocar esse V maiúsculo também, por causa de estética. E vou adicionar mais um outro bloco. Seja bem-vindo, o S aí maiúsculo. Vamos trocar aqui o E. Seja bem-vindo. E aí eu vou agora precisar solicitar do usuário os números. Então eu tenho que pegar em sensores o bloco pergunte e espere. Esse pergunte e espere vai possibilitar que eu espere a resposta do usuário. E aí eu vou solicitar que ele informe aqui o número. Informe o número. Informe o número. Eu preciso agora pegar o bloco mude minha variável número para a resposta. Então, eu venho aqui, mude minha variável número e venho em sensores e coloco aqui resposta. Então, percebo que eu tenho uma variável onde ela vai dizer seja bem-vindo, pergunta qual é o número e esse número é guardado na variável número. Eu não vou utilizar o operador de soma, eu vou utilizar um bloco que também está aqui em variável, que me facilita adicionar, criar uma adição. Eu vou adicionar valores a determinada variável e vou aqui, adicione o número informado pelo usuário na minha variável soma. Isso vai fazer com que eu comece a somar todos o número que o usuário digitar. No nosso, na nossa questão informar 5 números. Percebam que eu só estou solicitando aqui um número. E como resposta eu tenho que apresentar a soma. Então eu venho aqui em aparência, diga por 2 segundos. Vou chegar em operadores que eu tenho uma forma de passar uma mensagem aclopando junto com o resultado de uma variável. Vou na minha variável soma, que é o que eu quero apresentar o valor da soma, e vou escrever aqui a soma dos números, a soma dos números é igual, coloco o sinal de igual, dou um espaço. E vou aclopar aqui dentro do meu bloco diga por 2 segundos. Eu vou aumentar a quantidade de segundo e vou colocar para 4 segundos. Eu agora vou pedir que o usuário comece. Então, eu vou colocar aqui o bloco e quando essa bandeirinha for clicada, vamos ver o que acontece. Abrindo aqui, cliquei, vamos lá. Seja bem-vindo. Informe o número. Eu vou dizer que o número é 10. Vou dar um Enter. A soma dos números é 10. Por que a soma do número é 10? Eu só somei um número que foi 10. Voltando aqui no nosso algoritmo, agora entra a parte que estamos trabalhando, que é a estrutura de repetição. Se eu preciso que o usuário informe 5 números, eu teria que criar novamente, pergunte o número, mude o número para a resposta e adicione o número à soma. Eu teria que fazer esses 3 bloquinhos 5 vezes.
Porém, tem uma estrutura aqui no Scratch, uma estrutura dentro da lógica de programação, que permite que eu repita uma determinada linha de código quantas vezes eu queira. Então, eu venho aqui na parte de controle e vou procurar a estrutura que mais coincide com a estrutura para, que é a que nós estamos trabalhando nesse primeiro vídeo. Repita 10 vezes. Ela me facilita eu repetir esses blocos a quantidade de vezes que eu queira, como foi explicado anteriormente com a forma, né, da estrutura repita relacionada ao para. Então, quais são as linhas de códigos dentro desse algoritmo que eu quero que repita, como foi solicitado, 5 vezes? Qual é a linha de código que vai ser repetida? Então, eu agora vou pegar esse bloco, arrastar um pouquinho para baixo, vou desmontar. Eu não quero que ele repita a minha soma 5 vezes. Eu quero que ele, no final do programa, ele me informe quanto é que vale a soma dos números que foram digitados. Então, as linhas de código que eu preciso repetir 5 vezes são essas 3 linhas de código que eu vou encaixar no bloco do repita. Quando eu agora coloco aqui, eu tenho repita 5 vezes, pergunte, informe o número, mude o número para resposta e adicione o número à soma. Esse mudar e esse adicionar são blocos totalmente diferentes. Quando eu digo mude a minha variável número para a resposta, eu estou pegando a variável número e agora estou guardando o valor da resposta dada pelo usuário. Quando eu utilizo o bloco adicione número à soma, eu estou adicionando, eu estou somando. E aí nós vamos estar vendo o resultado. Como eu estou trabalhando com uma variável e a variável adicione, ele precisa ficar vazia quando eu terminar de executar o meu algoritmo, eu vou estar acrescentando no início do meu algoritmo a variável. Dentro do bloco variável, eu posso estar aqui, ó, guardando dentro da minha variável o mude minha variável soma para 0. Então, quando eu terminar de execução e for usar novamente o meu algoritmo, ele vai estar lá com a variável 0. Então, isso não vai guardar nenhum resíduo do que foi trabalhado anteriormente. Porque aqui no Scratch, ele guarda, não é o papel da variável, a cada rodada ele tem um novo conteúdo. Então, eu também posso pegar esse mude, minha variável número, para 0. Então, se eu executar aqui, eu vim e vou pedir para executar. Então, a cada linha de código ele vai ser feito. Quando chegar no repita, ele vai ter que fazer isso 5 vezes para depois passar para a última linha, que é o valor total da soma. Se eu colocasse 2, ele ia ter que fazer isso aqui 2 vezes. De acordo com a quantidade que eu peça para ele repetir, ele vai estar repetindo. E aí nós vamos estar observando agora. Ao a bandeirinha ser clicada, começa. Seja bem-vindo. Informe um número. Eu vou informar o primeiro número, 10. Vou dar um Enter e novamente ele vai me solicitar para eu informar outro número. Informe o número. Eu vou dar agora novamente o valor 10. E assim, informe o número. E eu vou dar o valor 10 5 vezes. Porque aí ele vai me dar a possibilidade de eu ter. Se eu estou somando 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, ele vai me dar um total de 50. A soma dos números é 50. Então, vocês podem perceber que o quanto essa estrutura facilitou eu criar esse algoritmo. Eu só precisei dessa linha de código uma vez do que eu queria, e aí eu colocando dentro da estrutura de repetição, ela facilita e faz com que o meu código seja menor. Então, gente,
essa foi a explicação da estrutura de repetição nessa primeira parte do nosso vídeo com a estrutura para. Então, para determinada quantidade, faça. No próximo vídeo, vamos estar trabalhando com mais duas estruturas. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Dê um like, inscreva-se no nosso canal e aí vamos dar continuidade às nossas videoaulas.